Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem O Cego de Nascença, que segue narrada exclusivamente pelo Evangelho de João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. João capítulo 9, versículo de 1 a 41. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: É ele. Diziam outros: Não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como se abriram teus olhos? Respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, aplicou-ma nos olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Disseram-lhe: Onde está ele? Disse: Não sei. Conduziram-no, o que fora cego, aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: Ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador realizar tais milagres? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: Que dizes de quem lhe abriu os olhos? Respondeu: É profeta. Os judeus não creram que ele fora cego, enquanto não chamaram os pais do que recuperar a vista e perguntaram-lhe: Esse é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Seus pais então responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora ele vê, não o sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Interrogai-o, ele tem idade. Ele mesmo se explicará. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: Ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir novamente?
Por acaso quereis também tornar vós seus discípulos? Injuriaram-no e disseram: Tu sim és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é. E, no entanto, abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas, se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu-lhe: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontraram-no, disse-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Tu o vês, é quem fala contigo. Exclamou ele: Creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então disse Jesus: Para um discernimento é que vim a este mundo, para que os que não veem tornem-se cegos. Alguns fariseus achavam com ele, ouviram isso e lhe disseram: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas dizeis: Nós vemos, vosso pecado permanece. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre o cego de nascença. Agora vamos fazer uma leitura, fazer um aprofundamento, né, do que a mensagem do Evangelho está trazendo para a nossa vida hoje, qual é o ensinamento que fica deixado para nós. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem. Compartilhe para que mais uma irmã ou um irmão também faça parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, o evangelista João, ele narra exclusivamente aqui uma situação de uma cura de um homem cego de nascença. Jesus, ele já operou outras curas, mas aqui a pessoas cegas, não? Mas aqui João, ele evidencia que é um caso de um cego de nascença, ou seja, uma pessoa que já veio ao mundo nessa condição, né, que é diferente de outras que se acidentaram ou tiveram outras intercorrências. Aqui, no caso, é um homem que nasceu sem poder ver, né? E aqui vem a primeira pergunta, que ela fortalece muito uma cultura daquele tempo, né? Rabi, que quer dizer mestre, né? Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E por que essa pergunta? Porque existia naquele período um entendimento que se uma pessoa nascia com deficiência, principalmente, ela foi castigada ou os seus pais estavam pagando por algum erro que porventura eles pudessem ter feito. E Jesus, em outras oportunidades, também ele vai desmistificar esse entendimento. Mas aqui ele simplesmente comunica, né, que é para que sejam manifestadas as obras de Deus. Porque através daquele cego de nascença, Deus ia operar uma maravilha diante de várias pessoas para afirmar o poder concedido a Jesus, né, o poder da cura, o poder dos milagres, o poder da vida, né, poder sobre a vida e a morte. E aqui ele afirma, né, que enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, ele coloca aqui uma questão de um dia de trabalho, né? Ou seja,
Ele opera as obras, né, durante o dia, mas essa noite aqui necessariamente não é a noite do horário noturno, né? Aqui Jesus ele está relacionando a sua vida e morte, ou seja, a vida quando ele está realizando as obras e a morte quando a noite, né? É, relacionando a morte quando ninguém pode trabalhar, ou seja, quando Jesus ele vai se afastar do plano material, né? Ele vai para junto do Pai. E aqui ele coroa dizendo: Estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós já estudamos aqui uma passagem exclusiva sobre o entendimento, né, de Jesus enquanto luz do mundo, relacionando aqui, nesse caso, a cura de um cego de nascença, né? Então, essa luz do mundo aqui, ela evidencia principalmente, né, nesse contexto, a cura do cego de nascença, né? E aí Jesus ele vai fazer um procedimento aqui, porque normalmente nem sempre Jesus ele é ritualista, né? Ele toca e a pessoa sai curada. Nesse caso, Jesus ele fez um procedimento, né? Então ele cuspiu na terra, fez lama com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. Então aqui ele fez todo um rito diferenciado, né? Ele não disse apenas uma palavra ou simplesmente tocou o cego de nascença, né? Ele fez aqui um rito novo, né? E vai pedir para que o cego vá se lavar na piscina de Siloé. Essa piscina de Siloé, ela é muito conhecida, né? Porque em outras passagens também vai se falar da piscina de Siloé. E escavações recentes revelaram o local exato onde era essa famosa piscina de Siloé. E o cego cumpre a determinação de Jesus, lavou na piscina e volta vendo claro. E aí o que acontece? Esse cego, que era um mendigo, né? Vivia ali pedindo para as pessoas, ele volta andando com os olhos abertos. Tanto é que as pessoas acharam que se tratava de uma outra pessoa, uma pessoa parecida com ele. E aí o próprio cego fala: Não, sou eu mesmo, eu era cego e agora eu vejo. E aí as pessoas se reúnem em torno do cego para entender o que aconteceu, né? E aí ele fala de Jesus, né? De uma pessoa chamada Jesus que o encontrou, pediu para que ele se lavasse na piscina e daí ele voltou vendo, né? E Jesus ele vai operar essa cura num dia de sábado. E aí novamente, não é, os fariseus, ao invés de centralizar na maravilha que foi operada, né, num grande feito ali, nunca antes ninguém curou um cego de nascença. Mas eles se voltam para a questão de ter sido um sábado. E por Jesus ter operado a cura no sábado, eles tentavam, dessa forma, querer justificar que Jesus não vem da parte de Deus, porque ele não respeita o sábado. Mas daí as pessoas também se dividiram, né? Porque as pessoas também têm as suas opiniões, né? Ou seja, como pode um homem que é pecador realizar um sinal tão grandioso? E aí Jesus vai promover o que é aqui? Uma cisão, ou seja, uma ruptura nas opiniões das pessoas que presenciaram. E quando é perguntado ao cego, ele responde: é um profeta, né? Porque nem todo mundo tinha a dimensão, não é, do que seria o Messias, né? Mas o cego não é, simplesmente ele disse: não, é um profeta, ou seja, não é uma pessoa comum, é uma pessoa enviada por Deus, né? Lembrando que os profetas eram pessoas enviadas por Deus. Então, o cego aqui ele confirma que era alguém vindo da parte de Deus, né? E os judeus, então, não satisfeitos, né, com esse posicionamento do cego, foram até a casa dos pais. Bom, se ele nasceu cego, vamos ver o que que os pais falam. E os pais afirmam, de fato, ele nasceu cego, mas eles se colocaram como quem não entenderam, né? Então, eles testemunharam que de fato ele era cego, que agora ele vê, mas que eles não sabem o que aconteceu, né? E quem foi responsável por essa mudança. E aí eles falam, pergunta para ele. Ou seja, quando fala que ele tem idade, porque ele já tinha, não se fala aqui da idade, né? Mas no mínimo ele já era um jovem, né? Ele tinha condições de responder por si mesmo. E também tiveram medo, né? Porque
as pessoas que testemunhassem que Jesus era o Cristo, o Messias, elas poderiam ser expulsas da sinagoga, né? Então não era uma questão de livre-arbítrio ali, né? Existia uma pressão para que as pessoas não testemunhassem Jesus como o Cristo, né? Bem, e aí eles novamente se reportam ao cego, e o cego não reproduziu o mesmo discurso e acabou ironizando aos que o perguntaram, né? E ele fala: Olha, eu já disse, né? E vocês não ouviram. E aí ele pergunta, né, se eles por acaso querem também se tornar discípulos de Jesus. E aí eles repudiam, né? Eles injuriam o cego, aqui não falam com que palavras, mas depois que eles eram discípulos de Moisés, né? Ou seja, como fala injuriaram, não, xingaram, né? Vai saber com que palavras, mas ele foi xingado e depois disseram que eles são discípulos de Moisés. E Jesus já teve essa conversa, né, recentemente, né, porque aqui nós estamos narrando de forma cronológica, e nós já estudamos aqui uma parte onde há um debate sobre o posicionamento deles enquanto filhos de Moisés, discípulos de Moisés, filhos de Abraão, enfim, mas sem reconhecer que é deles, que Jesus, que esses Moisés e Abraão falavam de Jesus, né? Eles nunca reconheceram isso e se ofendem, né, quando falam da questão de discípulo com uma reverência a Moisés, né? Como se fosse uma divindade, né? Eles falavam dos patriarcas com uma certa reverência, mas não prestavam a reverência àquele que era o Filho de Deus, né? Bem, aí depois de tudo isso, o cego ele é expulso ali da sinagoga, né? E quando Jesus o encontra, ele faz um questionamento, né? Ele fala da questão, né, se ele crê no Filho do Homem, né, que é o Cristo, né? E aí ele faz uma pergunta simples, né? Quem é, Senhor, para que nele eu creia? Até então, ele via Jesus como um profeta, alguém que tinha poder, né? É, poder da parte de Deus, operava, né, a cura, o milagre da parte de Deus. E aí Jesus é, responde, né? Não, na verdade, o cego ele pergunta, né, quem é para que nele creia? Então ele não tinha evidência, para ele era um profeta, né? Então quando ele fala, Jesus fala do Filho do Homem, o cego pergunta, quem é? Para que eu possa crer. Importante isso, né? Porque o cego, ele ficou curioso, falou, não, tá bom, ok, mas quem é? E aí Jesus se declara. Vocês lembram que Jesus ele fez e poucas vezes, né? Ele se declarou diretamente, sou eu, né? Nós estudamos aqui recentemente sobre a samaritana, né, ali no poço de Jacó, onde Jesus declara claramente, né, diretamente que ele é o Cristo. E aqui novamente, Jesus também se autotestemunha, né, fala, olha, eu sou, ele se apresenta como o Filho de Deus, né? E imediatamente o cego, sem duvidar, ele se prostra e adora Jesus. Isso é importante, né? Porque ele teve fé. Ele poderia dizer, olha, tudo bem, você me curou, mas eu não acredito que você é filho de Deus. E naquele momento o cego ele reverencia Jesus, né? Isso é muito importante. E aí quando Jesus coloca, né, que ele para um discernimento é que eu venho a este mundo, para os que não veem, tornem-se cegos. Aí os fariseus passando por lá fazem aí um questionamento até arrogante, né? Acaso também nós somos cegos? Porque eles entenderam o recado ali. Que Jesus estava falando para aquelas pessoas que veem, mas que na verdade são cegos. E aí Jesus afirma, né? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas ao afirmar nós vemos, vosso pecado permanece. Por quê? Porque aqui eles demonstraram consciência dos seus atos. Não existia falta de entendimento, não existia ignorância, existia o quê? Arrogância, falta de fé, prepotência. Então Jesus fala, olha, então se vocês afirmam que vem, vosso pecado permanece. Porque aqui eles colocaram como cientes de tudo que eles estavam fazendo. Então eles não podem alegar ignorância. Então, minha irmã, meu irmão, quero trazer aqui
esse estudo a importância dos sinais aqui, né? Então, a cura do cego, ela vem nos trazer uma mensagem de uma visão para além dos olhos, do que os olhos possam ver, né? Porque no final Jesus fala da cegueira do pecado, né? Quando você não consegue ver por falta de fé, ignorância ou arrogância, né? Então, aqui é importante a gente levar essa questão de enxergar, né, da Jesus, luz do mundo, aquele que nos faz compreender aquilo que está obscuro aos nossos olhos. Mas para isso nós temos que ter a humildade desse cego que reconheceu que Deus operou a seu favor. Ele não duvidou, ele teve fé. Ao Jesus afirmar que era o Filho de Deus que estava diante dele, ele acreditou. Que a gente tenha menos dúvida e mais confiança na palavra de Deus, de modo que a gente possa fazer a sua vontade antes de tudo, né? Então, que na nossa vida essa passagem nos mostre luz do caminho a ser seguido e amar a Deus sobre todas as coisas e nos lavar da nossa cegueira, né? Que a gente compreenda, cada um de nós também, tirando a nossa cegueira que nos impede de ver a manifestação de Deus na nossa vida. Amém? Então, muita luz, muita paz na sua vida, conquistas e muito sucesso. Que Deus ilumine sempre o seu caminho. Amém? Um abraço.